Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês também. Hoje eu vim aqui trazer mais um assunto, né, radiciação, aqui como vocês estão vendo. Vamos mostrar aqui um pouquinho de como é que a gente trabalha com radical, com raiz quadrada, raiz cúbica, né, como vocês estão vendo aqui os exemplos. E aí vamos mostrar também o nome de cada termo para a gente entender, né, saber qual é o nome de cada termo e não só chamar, vamos tirar raiz quadrada, né? Então vamos aprender aqui direitinho, tá bom? Uma aulinha bem simples, né? Mas que dá para aprender uma boa, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês, se gostarem da aula, deixem aí o like, comentem, compartilhem, mandem aí para aquele amigo que também está precisando dessa aula, tá bom? Que precisa revisar esse assunto ou ver pela primeira vez. E espero estar ajudando vocês de alguma forma, certo? Então vamos lá. Radiciação, né? Aqui está a representação dessa radiciação, ó, né? É assim que a gente sempre vê e chama de raiz, né? Vamos tirar a raiz de um determinado número. E nessa radiciação, esse n, ele tem que ser um número maior ou igual a 2, né? Porque a gente vai tirar a raiz a partir do 2. Então pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, né? E aí vai. E o a, ele vai ser um número real. E o que é o número real? Esse a, ele pode ser um número positivo, ele pode ser um número negativo, ele pode ser um número decimal. Ele está dentro do conjunto dos números reais, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre, né, números reais, né, números racionais, naturais, a gente tem uma aula aqui, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam, né, dar uma relembrada também. Tá, e aí aqui eu trouxe esses dois exemplos. E como é que a gente chama, como é que a gente, né, escreve, aqui é a forma que se escreve. E como é que a gente fala? Então vamos aqui, como a gente fala, como é a forma correta da gente, né, expressar verbalmente essa representação, né, de radiciação. Aqui a gente chama de raiz cúbica de 8, certo? Porque o cubo ele é representado pelo 3. Aqui a gente chama de raiz quadrada de 4, né? E aí a gente entende que quando não tem nada, a gente sabe aqui que tem um 2. Por isso a gente chama de raiz quadrada, ok? Como é que eu chamo esses outros termos? Ó, aqui eu separei, desse primeiro exemplo eu separei cada um, tá bom? Aqui, ó, essa representação aqui, que é essa daqui, a gente chama ela de radical, né? Então isso aqui é representado pelo nome radical. Esse 3 é esse 3 aqui, ó, que aqui a gente vai chamar de índice, certo? O 8 é aqui, ó, que está dentro do radical, que eu chamo de radicando. Radicando. E aqui o 2, que é esse aqui, a gente chama de raiz. A raiz, né, desse radical. Tá certo? Então aqui são os nomes, né, de cada termo, que a gente tem que ir se familiarizando com eles, tá bom? Agora aqui, a gente tem aqui, ó, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Como que eu sei que essa raiz cúbica de 8, ela vai ser 2? Como é que eu posso encontrar? Esses números mais simples, mais pequenininhos, a gente até já sabe, né? A gente já estudou esse assunto, isso aqui não é nada novo pra gente. Então a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque o 2 elevado a 3 é igual a 8. Porque isso aqui, ó, isso aqui é isso. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Não é isso? Mas qual a outra forma, se eu não soubesse? Eu pegava aqui o 8 e eu fatorava esse 8, né? A gente faz a decomposição em fatores, que a gente também chama de fatoração. E aí eu começo pelo primeiro número primo, que é o 2, até porque ele é um número par. E aqui dá 4, por 2 dá 2, por 2 vai dar 2, e aqui vai dar 1. Quando chega em 1 a gente para, não é isso? Como ela é uma raiz cúbica, quando você tem assim esses números, você vai pegar os 3, né? Você agrupa os 3 e fica só com 1, já que tudo é repetido. No caso da raiz quadrada, se eu pego o 4, ele já tá até aqui, né? 4 por 2, e aqui 2 e 1. Eu pego esses dois, então aqui é minha raiz, ó. Minha raiz e minha raiz. Tá certo? Então essa também é uma das formas da gente descobrir, né, a raiz de um radical, ok? Se aqui fosse 16, como era que a gente saberia? Se fosse a raiz quadrada, se fosse aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Isso daí é mais simples, né? Bora fazer aqui. Ó, vamos fatorar aqui o 16. Caso a gente não soubesse quanto é a raiz quadrada de 16. Eu vou fatorar aqui, ó. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então aqui ficou o que, ó? Eu pego aqui, ó. Agrupo aqui em 2, porque a minha raiz é quadrada. E agrupo aqui em 2, e isso eu multiplico. Isso é igual a 4. Raiz quadrada de 16 é 4, né? E aí eu sei também que 4
vezes 4, porque isso aqui, né, é o 4 ao quadrado. Isso é igual a 16, certo? Vamos ver agora as propriedades, né? As propriedades dos radicais. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 64. Como é que eu descubro qual é a minha raiz, né? Como é que eu faço para descobrir essa raiz? Eu posso fatorar esse 64, né? E descubro a raiz. Ou, mesmo fatorando, vou fatorar ele aqui, 64. Eu vou colocando aqui os resultados que é pra gente fazer bem rapidinho, tá? Ó, sempre tudo por 2, por 2, por 2, até chegar no 1, né? Para eu saber a minha raiz, o que que eu faço? Ali é uma raiz cúbica, não é isso? Então aqui, ó, eu pego aqui um agrupamento de 3, tiro 1. Pego esse outro agrupamento de 3 e tiro um desses números, né? Onde esses números são iguais. E aqui eu multiplico. 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui é minha raiz. Raiz cúbica de 64 vai ser igual a 4. Ou então, o que que eu faço, né? O que é esse 64? Eu vou tirar esse aqui. Ó. O que é esse 64? Eu posso também pegar aqui, ó. Ele é 2 elevado a 2, isso vai dar 4. 2 elevado a 2, que vai dar 4. 2 elevado a 2, que vai dar 4. Isso vai ser igual a 4 ao cubo. É isso? Se eu agrupar eles de 2 em 2, né? Que aqui eu vou para uma outra propriedade. E aí, esse 64, essa raiz cúbica de 64, ela também pode ser representada dessa forma. 4 elevado a 3, né? E aí eu posso fazer isso, ó. Raiz cúbica, quanto é o 64? Ele é 4 elevado a 3, não é isso? A gente não viu aqui, fatorando. E aí, se eu faço isso, ó, corto 3 com 3, eu também chego ao resultado 4, certo? Então, são formas da gente ir simplificando os nossos radicais para a gente chegar na raiz, ok? Uma outra propriedade é quando eu tenho uma multiplicação dentro do radical, não é isso? O que que eu posso fazer? Aqui eu posso multiplicar, e eu sei que 4 vezes 9 é 36, e esse resultado aqui, raiz de 36 é 6. A gente sabe que o número que multiplica por ele mesmo, que vai dar o 36, é o 6. Porque 6 vezes 6 vai dar 36. Ok? Porém, eu posso fazer também assim, ó. Eu posso tirar eles, separar eles, né? Raiz de 4 e raiz de 9, né? Fazendo a multiplicação. Deixa eu apagar aqui. Quando eu tiro eles, aliás, tiro não, quando eu separo eles, porque eles estão dentro do mesmo radical, e aí eu vou separar raiz de 4 vezes raiz de 9. Quanto é a raiz de 4? 2. Raiz de 9 é 3. Isso é igual a 6. Então, são formas que, dependendo do problema, a gente vai ter que usar algumas dessas propriedades, tá? A gente vai ter que fazendo esse jogo de cintura, de saber que eu posso transformar uma raiz cúbica de 64 em raiz cúbica de 4 elevado a 3, né? Que eu vou chegar na mesma raiz, tá bom? Aqui, pode ser que o problema peça que eu separe isso aqui, né? Devido a algum detalhezinho lá do problema, eu vou ter que separar esses números. Então, a gente sabe que existe essa possibilidade também, ok? E aí a gente chega na divisão, né? Na divisão com radicais. E aí o que a gente faz? A gente sabe o quê? Que a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Quando não tem nada, a gente sabe que isso aqui é quadrado, né? A raiz quadrada. E aqui eu tenho um resultado, 2/3. Porém, se a questão disser que eu preciso separar isso aqui, existe essa possibilidade? Existe. Existe sim, ó. Eu fazer essa, aliás, esse aqui é o 4, né? Existe essa possibilidade de separar esses radicais, né? Colocar um numerador e um radical no denominador. E eu também vou chegar ao mesmo resultado, ok? Aqui nesse outro caso, eu tenho uma raiz cúbica de 5 elevado a 3, que é muito parecido já com esse, né? Que a gente já fez. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Então, quando eles são iguais, eu corto e aí eu já tiro ele da raiz. Aliás, eu já tiro ele do radical e já tenho a minha raiz. Não é isso? E aí pode ser que a questão queira que eu iguale esses radicais, né? Que eu iguale aliás, que eu iguale o índice com o expoente do radicando. E aí o que eu posso fazer? Só para vocês ficarem cientes de que, ó, se eu tiver aqui um número aqui igual tá esse, eu posso multiplicar esse e multiplico esse que tá aqui pelo mesmo número. Isso aqui vai dar o quê, ó? Vai ficar raiz sexta de 5 elevado a 6. Para que esse número aqui fique igual, para que eu corte, né, e chegue sempre na raiz. Tá bom?
Então, são muitas maneiras que a gente tem de resolver, né, a radiação, resolver os nossos radicais para ir eliminando e simplificando, tá bom? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma raiz de uma raiz, não é isso? Como a gente fala, eu tenho um radical dentro de outro radical. E o que eu posso fazer? Eu sei que aqui é um 2. Quando não tem nada, eu sei que é uma raiz quadrada. Isso aqui pode ser transformado nisso aqui, ó. Eu multiplico os índices, 3 vezes 2, 6, e mantenho radicando, né? Eu posso fazer dessa forma. E como eu posso fazer também, fatorando esse 64, certo? E eu sei que fatorando o 64, a gente fatorou ele ali, né? Eu tive o 2 6 vezes, então isso aqui, ó, é 2 elevado a 6. E aqui eu tenho um índice 6. E aí eu corto e chego ao resultado 2, tá bom? E aí eu posso fazer de uma outra forma? Posso, ó. Aqui eu tenho o quê? Como é que a gente faz? Eu tenho isso aqui. Eu tenho uma raiz cúbica, né? De uma raiz quadrada de 64. Quanto é o 64? Quanto é a raiz quadrada? Aliás, eu vou resolver isso aqui. Quanto é a raiz quadrada de 64? Não é 8, né? Raiz quadrada de 64. Eu vou resolvendo o radical que está dentro primeiro. Então, eu já obtive aqui o resultado desse. Raiz de 64 é 8. Coloquei aqui, ó. Ficou, então, a raiz cúbica de 8. É isso? E raiz cúbica de 8 a gente já sabe que é igual a 2. É isso? Então, aqui são várias maneiras que a gente tem para ir, né, simplificando os radicais e a gente fazer de acordo com o que a questão vai exigir da gente. Então, é bom a gente ir sabendo, né, todos esses macetezinhos aqui, essas formas de ir diminuindo e a gente achar a raiz, tá bom? Então, aqui foi um pouquinho da aula de radiciação, trouxe aqui um pouquinho das propriedades para vocês, né, ir se familiarizando, trouxe aqui o nome dos termos pra gente saber quem é quem, né, aqui na história, tá certo? E aí na próxima aula eu vou trazer aqui algumas expressões pra gente ir aprendendo como é que resolve, né, a continha dentro de uma expressão maior, tá bom? Então, se tiverem gostado, deixem aí o like, comentem, compartilhem, mandem para os seus outros amigos, ativem o sininho para quando tiver um vídeo novo vocês ficarem sabendo, ok? Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.